Olá galera, tudo bem? Mais um vídeo para vocês aqui. Quem fala com vocês é o Dr. Jailton. Vamos falar agora sobre a psicologia tibetana. Vamos falar sobre o ciúmes retroativo, a síndrome de Rebeca. Vamos falar sobre as 4 verdades de Buda. Mas nesse vídeo aqui, vou falar só a primeira verdade, baseado na psicologia budista tibetana. Buda fala sobre as 4 nobres verdades, os fundamentos principais dos ensinamentos. O primeiro é o sofrimento existe. A primeira nobre verdade, o sofrimento existe. Muitas vezes, nessa verdade, a falta de aceitação é o motivo das pessoas sofrerem. Você aceitar a realidade da vida. Você aceitar realmente as coisas como elas são. Que o passado não tem mais o que fazer. E na natureza, na vida, nada aqui é permanente. O que é permanente é a impermanência. Então, por isso, os lugares que você for com a sua namorada, pizzaria, shopping, não é mais os mesmos lugares. A sua namorada, a sua esposa, o seu marido, o seu namorado, não é mais a mesma pessoa. Células diferentes, pele diferente, boca diferente. Então, nada aqui é permanente. O que é permanente chama-se a impermanência. E essa primeira nobre verdade diz para você não sofrer com o sofrimento, nem o seu e nem da outra pessoa. É você pegar e aceitar a verdade que todos os seres humanos estão sujeitos a ele. A existência do sofrimento, do desejo, da vontade, de errar, da sabedoria. Todos nós estamos sujeitos a sofrer, a passar. Segundo a psicologia tibetana, a causa do sofrimento é o desejo. Todas as vezes que o ser humano vai em busca do desejo, nasce o sofrimento logo após. E é isso, as pessoas estavam querendo ser felizes. Por isso que ele e ela errou no passado. E se você for contra essa realidade, você vai sofrer. Você tem que aceitar que hoje as coisas são diferentes. Se hoje a mulher ou o homem que você não está demonstrando que é uma pessoa diferente hoje, não há motivo de você ser vítima do passado dela. Você nunca parou a pensar, mas as pessoas que sofrem do passado do outro tornam-se vítima do sofrimento do outro. Você está se tornando vítima do sofrimento que não é seu. E muitas vezes, para outra pessoa, isso nem sofrimento foi. Foi um ensinamento que a pessoa virou a página. Não foi um sofrimento para ela, para o pai dela, para os irmãos dela, mas você está se fazendo de vítima. Toda vez que você olha para o passado de alguém que já aconteceu, não tem mais o que fazer, você categoricamente você está vestindo uma roupa e fazendo papel de vítima, vitimismo, e vem a dor, e logo em seguida a dor das pessoas que fazem de vítima se torna pessoas dramáticas. E aceitar que todo mundo sofre, nasce, cresce, reproduz e morre. Essa é a primeira grande verdade, que o sofrimento existe. Tanto a mulher, tanto o homem tem vontade de beber, de comer, sede, sente dor, sente frio, tem desejo de comprar numa loja X. Agora o ego é muito alto, que não aceita que a mulher talvez tinha um desejo de errar por errar, de passar por essas experiências, ou tentar namorar com alguém e não dar certo, ou simplesmente andar de iate na Europa com alguém. O ego é muito grande, não aceita. Agora a mulher sente dor igual você, sente fome, tem necessidade
de dormir 8 horas por dia, tem necessidade de comer, fazer atividade física, tem medo de avião, sobe de elevador do mesmo jeito que você sobe, e os direitos são iguais. Agora, a parte da sexualidade não pode, porque o ego é muito alto. A psicologia tibetana, o Buda, fala o seguinte, um conselho bacana nessa primeira nobre verdade, que para nos libertar do sofrimento, temos também que despertar o desejo profundo de desapegarmos dele. Podemos abraçar o sofrimento com a intenção de transformá-lo em autoconhecimento e sabedoria. Mas aí que tá, aceitar que a dor é inerente é viver nossas vidas a partir dessa compreensão. E aí que você começa a andar para as condições para a felicidade. E se você desapegar-se dessa história, desapegar dos seus pensamentos, é o desapego. O sentido da vida chama-se desapego. Se você for se apegar aos pensamentos ruminantes, qualquer pensamento que passar na sua cabeça, qualquer historinha, se você começar a se apegar e stalkear alguém, você vai sofrer. Você vai sofrer. Primeira coisa para uma terapia fazer efeito. Para um tratamento fazer efeito. Para você andar por caminho de uma cura, primeiro ponto principal, aceitação e desapego. Principalmente desapegar-se de coisas que não estão aqui mais. Principalmente desapegar-se de coisas que são irrelevantes, insignificantes, que, de certa forma, não é uma ameaça para você. Você simplesmente está deixando a sua mente criar peças, criar fantasmas. E você está sendo boneco de fantoche das suas imaginações. Buda, nessa grande primeira verdade, ele fala que um dos motivos do sofrimento ordinário é você tentar fugir dele. Ou seja, né, nesse caso aqui do toque do Rebeca, se você achar que vai terminar o seu casamento, terminar com a sua namorada, talvez você tenha um plano B dentro do seu coração, né? Aquela menina chamada Valéria, que você acha que ela é melhor do que a sua esposa, ou você que está casado aí, tem namorado, você acha que aquele cara chamado Carlos Roberto, ele tem um passado melhor do que o seu esposo. Se você terminar com eles, ambos vão cair do cavalo. Aonde você irá, terá cruzes. Eu tenho absoluta certeza. Você vai pegar uma cruz bem pior. Porque você vai abrir mão. Você prefere abrir mão da pessoa do que abrir mão de um passado que não existe mais. Então, se você abrir mão de uma pessoa que você gosta, eu tenho absoluta certeza, parceiro. Você vai pegar só tranqueira. E outra coisa que o primeiro grande verdade de Buda fala, né? Que o ser humano só vira a página quando ele está sofrendo demais, né? E quando estamos impotentes, não temos saída, se não aceitar as coisas como de fato são. Essa é a grande sabedoria que as situações de sofrimento contínuo têm a nos ensinar. É exatamente isso. Você tem que aceitar as coisas como elas realmente são. E a psicologia tibetana vai de frente com o auxílio de Rebeca, né? E ela diz que um dos motivos das pessoas sofrerem é justamente ir contra a realidade da vida. Contra a realidade que as mulheres e os homens têm desejos, têm vontade de se relacionar, têm vontade de casar. E as pessoas erram, querendo ser felizes. E aí vem um sofrimento produzido, né? É o tipo de sofrimento que ocorre quando nós recusamos admitir a natureza, que realmente é isso. E lutamos emocionalmente para aceitar, né? Para não aceitar essas coisas. Quando você realmente aceita que nós somos seres humanos, que a outra pessoa precisa ser cabível de compaixão, amor e carinho, esses problemas irão acabar. E outra questão também da psicologia tibetana é que, enquanto houver ego aflorado, o sofrimento não acabará.
Enquanto você não aceitar essa situação e não deixar para lá, isso não acabará. Se você não aceitar que todos nós erramos, isso também não acabará. Enquanto houver ego aflorado, ignorância, ciúmes, haverá sofrimento. É preciso encarar o sofrimento para eliminá-lo. Encarar aqui não significa desafiar, e sim, simplesmente, pôr-se diante dele para conhecer a natureza de todo mundo, sem julgá-lo como injusto ou injusto. O que intensificador de um sofrimento é o sofrimento e o sentimento de indignação, né, diante do sofrimento. Faz com que aquilo aumente e torne tudo em torno do seu ser. Tudo isso que nos disse, né, no caso, parar de lutar contra a realidade. Não resista o que está ocorrendo ou que ocorreu. Toda vez que você resistir o que realmente ocorreu, você vai sofrer. Se você não aceitar o passado de alguém, principalmente os passados aceitáveis, você nunca vai ser feliz. Você está fazendo a sua vida um inferno e a pessoa que está do seu lado um inferno. Se você não aceita o passado de alguém, se você não tem coragem de fazer terapia, você é omisso com a sua saúde, a melhor coisa a se fazer é ir embora. É você terminar o relacionamento e ir embora. E eu faço uma ressalva, não mexa mais com relacionamento, porque você é omisso com a sua saúde mental. Se você se relacionar novamente, há grande chance de ter outro conflito, né? E outra coisa fundamental aqui é que as pessoas têm ciúmes de retroativo, passa a responsabilizar-se, passa a agregar, passa a assumir, a viver uma história antiga que não é sua. E você começa a ser vítima de um passado sexual de alguém. Todas as vezes, né? Em vez de aprendermos a seguir em frente de uma maneira calma e não aceitar o sofrimento, passamos a entender que não precisamos, né? E aí você começa a tornar vítima deles, né? Nos tornamos vítimas de sofrimento dos outros. Quando não aceitamos e lidamos com ele como se ele estivesse fora de nós, né? E aí começa a projeção, projetar. E você tem que o quê? Liberar essas coisas. Não há o que fazer. Você tem que namorar com a pessoa, viver o presente com a pessoa. E a pessoa vai demonstrar quem ela realmente é. Senão você vai ficar cego. O Rebeca te cega. Faz você não ver quem realmente é a pessoa que está do seu lado. E eu vou recitar uma frase do Lama Gachin, né, no final da prática das meditações, na autocura tântrica, que ele fala, não existe mais inimigo. Você tem que olhar para o passado da pessoa e falar, ó, aqui não existem mais inimigos. Né? Aceitar é muito precioso. Por isso, escutar os ensinamentos, você lê a Sagrada Escritura, você lê as coisas de verdade, você vai entender que é tolice você lutar contra o sofrimento. Por isso que tem aquela grande frase, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opção. Porque aconteceu, você não teve o que fazer. Por isso que vem a dor. Você lamentar, reviver, falar, pensar, aí é sofrer. Tem sofrimento que é opcional. Esse é um sofrimento. Porque você pode ir embora da vida da mulher ou aceitar. Agora você não aceita e não vai embora e fica, perturbando você e ela. Então o culpado é você. Esse sofrimento é opção, você escolheu sofrer. E ele não faz terapia, ainda é cara de pau. Não faz terapia, é omisso. Agora não sei o que essa mulher ainda quer com você, né? Não sei o que ela vê em você, porque você não quer fazer terapia, inferniza ela. O ego aflorado, não é humilde. O que você acha onde você vai parar? Então, meu amigo, um abraço e até o próximo vídeo, que eu vou falar sobre a segunda nobre verdade. Os sofrimentos têm suas causas.